Ela segurava uma vela acesa com as mãos trêmulas. O rosto cansado refletia noites em claro, soluços abafados no travesseiro e um coração que já não sabia o que era esperança. Não era uma promessa, era um pedido desesperado. 3 dias sem comer direito. O marido tinha ido embora sem dizer uma palavra, e a filha tossia cada vez mais forte, com o peito apertado e os olhos fundos. Ivonete não sabia mais a quem recorrer. O mundo parecia calado e o céu mudo. Naquela noite, quando a cidade dormia, ela caminhou até a pequena igreja da praça. Ninguém viu, ninguém precisava ver. Só ela e o silêncio. Só ela e Santo Antônio. Ajoelhou-se sem força, sem ensaio, e disse, com a voz que lhe restava: Santo Antônio, eu não quero marido, eu não quero flores, alianças, nem promessas de amor. Eu só quero sobreviver. Eu só quero minha filha de volta. Me escuta, por favor, me escuta. Talvez você nunca tenha feito uma oração assim. Ou talvez você já tenha feito centenas. E mesmo assim, ainda sente esse silêncio do outro lado. Mas, por mais que pareça que ninguém está ouvindo, às vezes a resposta não vem como um trovão. Ela vem como um papel debaixo da porta. Como um gesto de quem você nem conhece. Como um sinal que parece pequeno demais para ser milagre. Mas que muda tudo. No dia seguinte, Ivonete acordou com o barulho de passos no corredor da vila. Foi até a porta e encontrou um envelope amarelado no chão. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com uma caligrafia torta e firme. Era de uma mulher chamada Iracema. Ela dizia: eu vi sua filha tossindo no hospital. Eu senti sua dor. E eu não pude ajudar meu filho a tempo. Mas posso ajudar você. Quero pagar o tratamento da sua filha. Por favor, me deixe fazer isso. Ivonete caiu de joelhos ali mesmo. As mãos tremiam. Mas dessa vez era diferente. Era como se todo o peso do mundo tivesse caído e, ao mesmo tempo, tivesse sido levantado. Aquela carta não era só um papel. Era resposta. Era socorro. Era fé transformada em ato. E ela sabia, no fundo do peito, que aquilo não era coincidência. Naquela mesma tarde, ela voltou à igreja. A mesma vela. Agora firme nas mãos. Mas algo tinha mudado. Dessa vez, ela não chorava de dor. Chorava de gratidão. Ajoelhou-se de novo. E sussurrou: obrigada por me ouvir. Obrigada por não me deixar sozinha. Você talvez conheça Santo Antônio como o santo dos casamentos. Mas ele é muito mais que isso. Ele é o santo dos desesperados. Dos esquecidos, dos que perderam tudo e ainda assim não desistiram. Ele é o santo de quem ora em silêncio, de quem não sabe mais o que pedir, mas ainda assim se ajoelha. De quem não tem forças para lutar, mas continua em pé pela fé. Ivonete não ficou rica. O marido não voltou. Mas a filha, sim, da filha melhorou. E com isso, ela também voltou a viver. Descobriu forças que nem sabia que existiam dentro dela. Voltou a trabalhar. Ajudou outras mães. Passou a visitar hospitais com cestas básicas e palavras de conforto. E em cada visita, levava com ela uma imagem pequena de Santo Antônio. Porque ela sabia que alguém ali precisava ouvir a mesma coisa que ela um dia escutou. Você não está sozinho. Quantas vezes a gente acha que fé é sobre conseguir o que quer? Mas às vezes, fé é só ter coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. É acreditar que existe algo maior, mesmo quando tudo em volta diz que não. É fazer aquilo que Ivonete fez. Se ajoelhar com o coração rasgado, e mesmo assim falar: eu ainda acredito. Talvez, agora mesmo, você esteja enfrentando a sua própria tempestade. Talvez ninguém saiba o que você está passando. Talvez esteja sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro. E se for esse o caso, escuta com atenção. Não é à toa que você está assistindo isso agora. Santo Antônio já fez muito por quem acreditou de verdade. E ele pode fazer por você também. Mas você precisa fazer isso com fé. Não com fé decorada, nem com palavras ensaiadas. Mas com a alma, com a sua dor exposta. Com seus sonhos partidos, com suas verdades mais silenciosas. Fale com ele. Fale agora. Não importa onde você esteja, nem quem você seja. Apenas fale. Talvez a resposta venha como uma carta, ou como uma mensagem que você não esperava. Talvez venha como esse vídeo, agora, te dizendo: você não foi esquecido. E se essa história tocou você, compartilhe.
Não porque é bonito, mas porque pode ser o que alguém precisa ouvir hoje para continuar. Escreve nos comentários: eu creio, ou diga o nome de alguém que precisa ser lembrado por Santo Antônio. E se inscreva no canal. Mas só se for com fé. Porque aqui, a gente fala de alma para alma. E quem escuta de verdade sente. Gratidão. Amém.